Lição número 8, Discipulado Igreja Missão Vivos. O tema da lição número 8 é tentação. Vamos abordar mais um tema relacionado ao inimigo de nossas almas, relacionado a Satanás. Preciso estarmos atentos a essa verdade. Nós precisamos conhecer a realidade da tentação para que possamos resisti-la. Porque ao resistir à tentação, amados, nós vencemos o inimigo de nossas almas. A tentação ela é contínua, não para. Dia após dia você é tentado. Dia após dia, Satanás e seus demônios levantam-se contra vocês, contra nossas vidas, para nos derrubar. A ideia dele é: ontem não consegui, mas hoje eu conseguirei. Ontem ele não conseguiu te vencer, mas ele tem um plano de vencê-lo hoje. E ele aponta todas as armas, tudo para você. E se você não estiver verdadeiramente aos pés de Cristo, guardado, resguardado pela misericórdia do Todo-Poderoso, debaixo do sangue do Senhor, ele vai alcançar o objetivo. E a tentação, quando recebida, quando acatada, torna-se pecado, e nós sabemos que o pecado afasta o homem de nosso Senhor, leva-nos a andar por caminhos que não são agradáveis ao Todo-Poderoso. Mas o que é tentação? São as investidas do diabo contra os cristãos. Tentação é um desejo fortíssimo de praticar atos contrários à vontade de Deus. Quando você está sentindo aquele desejo de pecar, aquela vontade de pecar, entenda isso como tentação do diabo contra a tua vida. E não pense que, se você praticar, você estará isento. O Senhor entende meu lado. O Senhor entende que eu sou carne, eu sou humano, eu sou fraco. O Senhor entende essas coisas. Eu quero falar para vocês que o Senhor não entende essas coisas. Ele não entende. O Todo-Poderoso não entende porque nós preferimos negá-lo. Ele não entende isso, amados. Haja vista que o objetivo do Eterno é que nós estejamos totalmente voltados para Ele a cada instante do nosso dia, a cada minuto da nossa vida. E todas as vezes que nós deixamos que a tentação gere o pecado na nossa existência, afastados seremos do Senhor. Afastados seremos do Senhor e estaremos vivendo debaixo da mão do inimigo de nossas almas. O ser humano jamais fica sem um Senhor na sua vida. Ele sempre tem um Senhor na sua vida. Ou é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nós queremos que todos estejam debaixo desse senhorio, ou é o senhorio do inimigo de nossas almas. Mas de uma forma ou outra, o ser humano está sempre sujeito à autoridade espiritual. Seja a autoridade de Deus ou do inimigo Satanás. Portanto, necessário é estarmos atentos. É preciso estarmos atentos à palavra. E quando nós conhecemos a palavra, teremos alimento, teremos instrução necessária para resistir o mal, a instrução necessária para resistir todas as tentações. A tentação, quando consumada, a consequência é o pecado, e a sua prática destitui o homem da comunhão com o Eterno. E a sua continuidade, a continuidade do pecado, é punida com o castigo eterno. Nós cremos de uma forma clara que Satanás existe, nós cremos que o inferno é uma realidade, está na palavra de Deus, é algo inegável, impossível negarmos a existência do inferno. A tentação é comum a todos os servos, todos são tentados no dia a dia. O Senhor nos afirma que todas elas são suportáveis. Nenhuma tentação é superior às nossas forças. E o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, já afirmava isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Isso é maravilhoso, irmãos.
Isso nos assegura uma vida de continuidade na presença do Senhor. E é essa vida de continuidade, essa vida de comunhão com o Senhor, que nos capacita, que nos dá força para resistirmos todas as tentações, todas as investidas do inimigo. A Bíblia nos revela quais são as principais fontes usadas pelo diabo para tentar o homem. Ele é autor de todas as investidas malignas contra o povo de Deus, como claramente está escrito em Mateus, na tentação do Senhor Jesus. Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto deixa claro que Jesus foi levado ao deserto e ali ele foi tentado de uma forma exaustiva pelo inimigo de nossas almas, e o Senhor Jesus resistiu. Se Jesus resistiu, nós podemos resistir. Haja vista que é preciso entender que Jesus não era maior do que nós nesse aspecto. Ele era o Filho de Deus, mas era homem encarnado. O poder do Senhor também está ao nosso alcance. Basta que vivamos em santidade, em retidão, na busca como Jesus viveu e buscava, e nós teremos esse poder nas nossas mãos. E ele mesmo diz que obras maiores faríamos se assim vivêssemos. Está na palavra, portanto, cabe a nós, cada um de nós, experimentarmos essa palavra do Senhor e santificarmos a nossa vida e buscarmos o Senhor com todas as forças da nossa existência. Para resistirmos o pecado, resistirmos a Satanás, necessário é aquele tripé, a oração, a leitura da palavra, o jejum, a vida de comunhão, a vida de meditação na palavra, uma vida de retidão aos pés de Cristo Jesus. Mas o tripé principal, que gera todas as demais coisas, é a santidade, a leitura da palavra e o jejum. Se você vive essa realidade, você estará capacitado, o Senhor te capacita a vencer o inimigo de nossas almas. Amém? Letra A. Satanás ataca. O ataque do nosso inimigo contra a humanidade está focado em algumas áreas. Primeiro, desejos pelo mundo. Ele procura tentar o crente a envolver-se no sistema deste mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Esse texto faz-nos entender o seguinte: nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, dependemos do mundo, claro que dependemos. Temos aqui a nossa casa, aqui a nossa família, é deste mundo que nós tiramos o nosso sustento do dia a dia, é o nosso trabalho, enfim. Mas nós não podemos amar o mundo. Temos que viver neste mundo, porém, sem nos deixar envolver por aquilo que o mundo tem a oferecer, que afasta o homem da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. No entanto, nós temos visto que muitos têm amado este mundo, têm ansiado por este mundo, têm procurado fazer tudo para alcançar as vitórias nessa terra, mas esquecem de procurar fazer todas as coisas para alcançar a vitória em Cristo Jesus. E é isso que o texto fala, irmãos. E Satanás aproveita e ele sabe que o homem anseia pelo mundo, o homem gosta das coisas dessa terra, e ele descortina diante de nossos olhos diversas opções, e diz: vá, faça, estou te oferecendo, estou lhe dando. E as pessoas estão abraçando isso, estão praticando o pecado, estão consequentemente deixando a presença do Senhor. E 1 João capítulo 2, versículo 15, já está escrito: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Se o nosso prazer está neste mundo, o que é o mundo, irmãos? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Entenda mundo como todas as coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Se nós amamos aquilo que são contrárias à vontade de Deus, nós não vamos citar exemplos porque todo mundo sabe o que é. Mas se nós vivemos e amamos essas coisas, longe do Senhor estaremos. Nós não estaremos mostrando em atos e ações que amamos o Senhor, o Todo-Poderoso. E o amor ao Todo-Poderoso não pode ser um amor calado, mas precisamos demonstrar e fazer que as pessoas entendam que nós somos do Senhor e temos prazer no Todo-Poderoso. 1.
Fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Nesses últimos tempos temos visto, amados, que até mesmo dentro da igreja, o inimigo tem agido nesta área. As pessoas hoje estão procurando as igrejas chamadas evangélicas para ficarem ricos, para receberem as bênçãos, para receberem a cura. Ou seja, o desejo central não está em buscar a Deus, em saber quem é o Senhor e o que Ele quer da nossa vida, mas é uma satisfação pessoal, é conseguir os bens que essa terra pode oferecer. E os falsos profetas de plantão oferecem isso mediante a ofertas, enfim, a ações, a sacrifícios que as pessoas se comprometem em fazê-los. 2. Fazer das honras e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. Tem muitas pessoas que vendem a alma para o diabo para alcançar a fama, para serem reconhecidos, para alcançar autoridade. As pessoas procuram os deuses estranhos deste mundo, ali fazem suas oferendas, os seus sacrifícios, com um só objetivo: alcançarem a honra que este mundo pode oferecer. E nós sabemos, amados, que isto é uma prática muito comum nesses últimos tempos. 3. Fazer dos relacionamentos a base para a segurança. Há muitos que colocam a sua vida, a sua fé, o seu coração nas mãos de outras pessoas e vivem em prol de terceiros. Tem pessoas que vivem só para outras pessoas, seja para o esposo, para a esposa, para um filho, para o namorado, o noivo, e vai por aí. As pessoas deixam de viver para si para viver para outro. Queridos, tudo isso são ações do maligno, são formas de ataque contra a nossa vida espiritual. E muitos caem, e muitos são derrotados pelo inimigo. Deixam que o desejo por este mundo tome um lugar muito grande no coração, que o objetivo seja em buscar a honra que este mundo pode oferecer e ainda viver a vida de terceiros ou viver em prol de outros, quando deveriam viver em prol de Cristo Jesus, somente para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia diz que devemos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade, para que Cristo Jesus, Ele seja entronizado na nossa existência e vivamos exclusivamente para Cristo. Se há um desejo em viver para alguém, viva para Cristo, viva para o Senhor, porque Ele há de suprir todas as tuas necessidades. Satanás ataca. 2. Desejos da carne. Ele desperta nas pessoas sentimentos ruins, praticados, afasta o homem da presença do Pai. É preciso vigiar, é preciso vigiar. Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21, ouça o que diz. São exemplos de práticas ruins, de ações que afastam o homem da presença do Senhor, porém, que supre a carne, que alimenta a carne. As coisas que a natureza humana, também conhecida como carne, produz, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, também relacionada à sexualidade, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Queridos, tudo isso aqui são formas de ataque do maligno contra a vida do ser humano. O diabo tem sempre um prato delicioso para colocar diante de ti. Ele tem sempre alguma coisa que você gosta e ele diz para você: aqui está, aproveita. Ninguém está vendo, eu e você apenas. E muitos amados estão se deixando dominar pela carne, pela velha natureza, e dão passos que os afastam do Senhor e, consequentemente, colocam-os debaixo do controle do diabo. Fique atento, irmãos. As coisas espirituais, elas são mais sérias do que parecem, muito mais sérias. Se nós soubéssemos, pelo menos,
se dessemos o valor àquilo que é espiritual, nós com certeza, irmãos, preferiríamos morrer a cometer um pecado. E a Bíblia já diz que devemos ir até as últimas consequências a pecar. Precisamos resistir o pecado até as últimas consequências. E o Senhor nos dá esse poder, e Ele nos dá essa autoridade, e Ele nos dá essa força. Letra B. A vitória original de Satanás. Nós sempre olhamos a Satanás como o derrotado. E apontamos e falamos, derrotado é Satanás. Mas, queridos, em um aspecto, Satanás é vencedor. E ele venceu toda a humanidade. Satanás veio, ele fez Adão e Eva pecarem, e a consequência foi a vitória sobre eles e sobre toda a humanidade. É o sangue de Cristo, irmãos. É o sangue de Cristo que nos liberta das garras do maligno. E se não houver o sangue de Cristo, se não houver essa mão, essa libertação do Senhor Jesus, impossível que haja libertação. E Satanás continua vitorioso sobre a vida daquele que está no pecado. É a vitória original de Satanás. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é concupiscência? É um desejo forte, um desejo desenfreado por alguma coisa. E a concupiscência está no meio da sociedade, está no coração de muitos. E as pessoas anseiam pelo pecado, elas desejam o pecado e elas vão às últimas consequências para satisfazerem o seu desejo. E Eva, queridos, ela experimentou exatamente a concupiscência. Quando Satanás chegou para ela e disse, olha, tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa que Deus não te revelou, Eva. Mas se você comer desse fruto, vai abrir diante de você tudo aquilo que Deus não revelou. E Eva ficou muito interessada. Nós gostamos de mistérios. O ser humano tem uma queda muito grande por mistérios. Quando alguém chega para você e fala alguma coisa e te deixa assim meio no ar, aí você fica extremamente curioso. Você fica curioso, você quer saber, aí você liga para a pessoa, mas como é aquela história, o que é mesmo? Você vai até outra pessoa buscando saber, você quer saber o que é. Com Eva, irmãos, com a Eva e também com Adão, foi mais ou menos assim. Quando Satanás soprou no ouvido de Eva que Deus tinha algo mais, ela ficou extremamente curiosa, muito inteligente, extremamente sábia, ficou curiosa, mas o que é que eu ainda não sei? O que é que eu ainda não sei? E ela sujeitou-se, e foi e comeu do fruto. E o primeiro passo foi a desobediência. A desobediência gerou o pecado. E o pecado abriu os olhos de Adão e Eva. Mas o que era que Deus não havia revelado para Adão e Eva? Não havia revelado, irmãos, a maldade, o pecado, as coisas ruins. Porque há situações que é impossível que sejam reveladas. Como é que Deus, a bondade em pessoa, a essência da bondade, poderia fazer Adão e Eva entenderem o que é o mal, entenderem o que são as coisas ruins? Era impossível para o Senhor. Mas Satanás, que já vivia as coisas ruins, sabia que tinha um aspecto que Deus não havia revelado, nem podia revelar. E Satanás aproveitou essa brecha e soprou no ouvido deles. E a concupiscência, aquele desejo desenfreado, aquele anseio em saber das coisas, os fizeram pecar contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Foi exatamente neste ponto que Satanás alcançou a grande vitória na sua existência.
A grande vitória que custou-nos a vida de Cristo Jesus, para que houvesse uma retomada da comunhão original que o homem tinha com o Todo-Poderoso. Hoje nós podemos ter essa comunhão verdadeira que Adão e Eva tinham, nós também podemos ter, porque o Espírito Santo de Deus está aí para revelar-nos essa história e nos aproximar do Senhor. O caminho é Cristo Jesus e Ele abriu esse caminho para nós. Amém? Portanto, nós vemos nesse aspecto que Satanás, ele alcançou um grande êxito, alcançou uma grande vitória contra a humanidade. Não contra Deus, não contra o Senhor, mas contra a humanidade. E hoje nós podemos quebrar essa vitória do maligno quando alcançamos o cuidado, o zelo do Senhor e vivemos a verdade de Cristo Jesus, rejeitando assim o pecado na nossa vida. Letra C. A vitória contínua do cristão. O Senhor Jesus venceu a Satanás na cruz, para que todos os fiéis sejam vencedores. Hoje temos a autoridade para rejeitarmos as tentações. A vitória de Satanás, ela foi quebrada quando Jesus na cruz entregou a sua vida em nosso favor. E na ressurreição, diz a Bíblia, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E Jesus voltou à vida, não como um fantasma, mas ele voltou à vida em carne e osso. Ressurreição é voltar à vida. Jesus, ele reviveu, vamos colocar dessa forma. Ele voltou à vida no seu corpo, nas suas faculdades mentais, com tudo aquilo que era comum a ele. A nossa vitória está em Cristo Jesus. E hoje, amados, nós podemos, a exemplo de Cristo, vencer todas as tentações, todas as investidas, todos os ataques do maligno contra a nossa existência. Veremos alguns aspectos que são orientações fundamentais para a vitória, para a nossa vitória sobre a tentação. Número 1, abandonando a ignorância. Queridos, se você quer vencer, se você deseja comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, viver de uma forma muito estreita, muito próxima do Eterno, é necessário abandonar a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento do Senhor. Não a ignorância da estupidez, daquela pessoa rude, não é isso. Mas a ignorância da falta de conhecimento do Senhor. E nós temos visto que nesses últimos tempos, as pessoas são ignorantes com relação ao Todo-Poderoso, porque não querem conhecer o Senhor, não desejam mais ler a palavra, saber o que diz a palavra, mas deixam-se levar pelas filosofias, pela religiosidade e uma série de outros fatores que estão aí, claro, impulsionados pelo maligno para fazer o homem errar a caminhada, errar a jornada em direção aos céus. E o texto de Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Oséias viveu muito tempo antes de Cristo Jesus, e já naqueles dias, já naqueles tempos, as pessoas não queriam saber da lei, não queriam saber do Senhor. Israel tinha uma queda muito grande pelo pecado, pelos deuses pagãos. Israel queria imitar o mundo. Eles queriam fazer tudo aquilo que as demais nações faziam. E todas as vezes que o sacerdote ou que o profeta baixava a cabeça, esse desejo pelas práticas pecaminosas cresceu na vida deles. E nós temos visto hoje, em nossos dias, algo muito semelhante. Nós temos visto que a igreja em nossos dias tem buscado o mundo, querem viver o mundo. Nós temos visto que as igrejas têm abraçado, por exemplo, as festas desse mundo e gospelizado ou maquiado com o gospel. E nós vemos todas as festas que são comuns àqueles que vivem longe de Cristo com uma versão dentro da igreja. Uma versão dentro da igreja, queridos.
Meu Deus, por que isso? Porque abandonaram os princípios de Deus, estão vivendo na ignorância, querem apenas satisfazer os seus corações, a sua vontade, e o Satanás, claro, aproveita e impulsiona isso na vida das pessoas. E o sacerdote abaixa a cabeça. A igreja quer? Então vamos fazer, né? Vamos fazer. E os pastores fazem e alimentam o seu rebanho, as suas ovelhas, com aquilo que é ruim, com aquilo que é estragado, e elas ficam doentes e não conseguem uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E cada vez mais querem o mundo, e cada dia mais a igreja oferece uma versão do mundo, traz o mundo para dentro da igreja. E assim as pessoas ficam felizes. Mas nós não podemos viver dessa forma, porque o Senhor chamou-nos para vivermos o Evangelho de Cristo de uma forma clara, de uma forma transparente. A vitória contínua do cristão. Número 2, vivendo a orientação de Deus. O Espírito Santo nos capacita a vivermos vitoriosos sobre as tentações. Gálatas capítulo 5, versículos 22 até o 25. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Se nós observarmos apenas esse texto, por exemplo, este e o anterior, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, essa é uma sequência dele. Se observarmos esse texto, nós teremos todas as informações necessárias para vivermos a vontade do Senhor. Primeiro, ele nos ensina a abandonar o pecado. Segundo, a praticar a vontade do Espírito Santo de Deus. E para que nós possamos ter a vitória que o Senhor nos dá, irmãos, necessário é viver a orientação do Senhor, é vivermos no mover, na direção do Espírito Santo de Deus. Número 3, reconheça a tentação. Sermos tentados não é pecado. Todos nós somos tentados, dia após dia. Logo pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, enfim, você vai dormir e a tentação está presente, é sempre assim. O fato de você ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. O pecado é gerado, amados, quando nós acatamos a tentação. Tiago capítulo 1, versículo 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Quando nós damos lugar, nós aceitamos as investidas, aquilo que o maligno sugestiona, nós alimentamos aquilo dentro do nosso coração, nós estamos assim, dando vida ao pecado. Ele vem à existência, e para que haja conserto, só mediante arrependimento e confissão. Se não houver arrependimento e confissão, impossível que o pecado seja perdoado. Número 4, viva em obediência a Deus. Quando nós estamos verdadeiramente ligados ao Senhor, nós vamos receber autoridade para resistir às tentações e expulsarmos o inimigo da nossa presença. Tudo isso só é possível quando há obediência ao nosso Senhor. Ele te reveste com autoridade, com poder, e você tem condições de pisar sobre a cabeça do maligno, como está na palavra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças para vocês suportá-las, e assim vocês poderão sair dela. E ainda Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de vocês. Essa é a recomendação, essa é a promessa, essa é a revelação do Eterno. Se nós vivermos em obediência, com o coração cheio daquilo que é de Deus, teremos a autoridade necessária
para rejeitarmos as investidas do maligno e ainda para enfrentarmos o diabo e expulsarmos da nossa presença e repreendermos e fazermos que ele esteja sujeito à palavra de autoridade que o Senhor nos concede. Amém? A vitória contínua do cristão, ela é uma realidade quando nós fugimos do engano promovido pelo inimigo. Número 6, fugir do engano promovido pelo inimigo. O diabo trabalha com muitas estratégias para que as suas tentações sejam acatadas. A atenção é necessária, bem como a decisão de afastar-se do mal. Irmãos, todo mundo fala das estratégias do diabo, não é verdade? Todos dizem que Satanás é um guerreiro, que ele tem muitas estratégias, ele sabe como te vencer, ele sabe como tentar, ele sabe como tocar no teu ponto fraco, e etc, e etc, e etc. Sempre ouvimos isso. Mas é verdade, irmãos. Ele sabe como tocar em você. Nós é que precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para reconhecermos o ataque do maligno, a estratégia do maligno, a forma que ele vai agir contra a tua vida. E quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra, nós teremos a informação necessária, a revelação necessária para fugir, para rejeitar o ataque do mal contra a nossa existência, e assim seremos vitoriosos. Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Amém? Então é isso aí que nós precisamos fazer, queridos, é vivermos a verdade do Senhor, cheios da graça do Todo-Poderoso. 7. Conheça o inimigo e a sua ação. Dessa forma, seremos vitoriosos na nossa caminhada. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Conhecer o diabo é uma necessidade, por incrível que pareça. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir a respeito do diabo, mas para que você saiba como ele ataca, necessário é conhecê-lo. Se você não conhece o maligno, se você não sabe qual é o caráter, quais as formas e ações, como ele pode tocar na tua vida, como você pode estar resguardado do ataque? Impossível. Portanto, queridos, nós precisamos ler na palavra, e a informação é a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia e buscarmos as informações que nela estão contidas a respeito do diabo. E nós teremos todas as respostas necessárias, todas as informações, toda a revelação para que nós tenhamos como vencer o maligno, como resistir ao maligno. Conhecer Satanás é uma necessidade. Esse conhecimento não trata-se de comunhão com ele, de intimidade com ele, de amizade, mas é um conhecer de saber quem é Satanás, de saber como ele age, qual o objetivo dele contra o homem, de conhecer as estratégias do mal. Isto, amados, é necessário na vida do servo de Deus. Nós não podemos subestimar jamais o diabo. Nós não podemos achar que o diabo é um pobre coitado que não tem poder. Nós não podemos achar que o diabo é um pobre derrotado que não pode fazer nada contra a nossa vida. Nós não podemos achar que estamos guardados do diabo porque somos crentes. E tem muitos que acham que, pelo fato de serem crentes, frequentar uma igreja ou coisa desse tipo, estão guardados do ataque do maligno. Mas não é assim. Quem nos guarda do ataque do mal é Cristo Jesus. Preciso é estarmos debaixo do sangue, revestidos, lavados, purificados no sangue de Cristo Jesus e cheios do Espírito Santo, e assim teremos poder, autoridade para vencermos o inimigo de nossas almas. A letra C, a vitória contínua do cristão contra o diabo, abandonando a ignorância. Número 2, vivendo a orientação de Deus. Número 3, reconhecendo as tentações. 4, vivendo a obediência total ao Todo-Poderoso, a Deus, fugindo do engano promovido pelo inimigo. E o número 7, conhecendo o inimigo e a sua forma de ação. Se nós vivermos essa realidade,
vivermos essas orientações, certamente seremos vitoriosos, porque o Senhor nos guarda e Ele nos promete essa vitória. Veja um pouco sobre o caráter de Satanás. 1. Ele é mentiroso. João capítulo 8, versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Essa é uma estratégia muito comum em nossos dias. O diabo, sabiamente, tem levado as pessoas a serem mentirosas. Hoje nós vivemos em meio a uma sociedade mentirosa. Dificilmente você encontra uma pessoa que não vive preceitos de Deus, que são honestas, que não são mentirosas. Dificilmente você encontra uma pessoa que não tem a língua dobre, que está pronto para contar uma mentira para você. E hoje, em nossos dias, amados, nós temos visto que a mentira tornou-se aceitável. E ela faz parte de forma ativa na vida das pessoas. No entanto, o texto diz que aquele que mente é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E se você tem mentido, seja qual for a tua justificativa, estou mentindo para preservar o meu emprego. Você preservou o emprego, mas perdeu a comunhão com o Senhor. Melhor, perdeu o emprego. Eu estou mentindo porque eu preciso vencer na vida. Você pode até vencer na vida, financeiramente, socialmente, enfim, mas com certeza longe da presença do Senhor. Portanto, é melhor não vencer e estar com Cristo Jesus. Enfim, você pode até conseguir bons negócios na tua vida fazendo uso da mentira, mas quem será honrado e glorificado na tua vida não será o Todo-Poderoso, mas será o diabo. Portanto, não é interessante para o servo de Deus a prática da mentira, até porque, a partir do momento que ele torna-se mentiroso, ele deixa de ser servo do Senhor. Ele torna-se servo das trevas, servo do maligno. O maligno também é caluniador e acusador. Número 2, caluniador e acusador. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Nós vemos, e a Bíblia deixa clara, que o maligno, ele está pronto para te acusar diante de Deus. É mais ou menos assim. Você é servo de Deus e você peca, e Satanás vai lá e aponta. Tipo o que ele fez com Jó. Só que Jó permaneceu firme. No entanto, se Jó houvesse pecado, se Jó houvesse errado, certamente Satanás teria voltado lá diante do trono do Senhor e teria falado um tanto de coisas. Nós não podemos dar lugar para que o diabo tenha motivos para acusar-nos diante do Senhor. Nós não podemos dar. É preciso vivermos em perfeição, em retidão, em convicção que somos do Senhor, sem abrir concessões para o pecado, seja qual for a forma. Amém? Número 3, ele é o tentador. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já falamos a respeito disso. As tentações procedem do maligno, ele é o tentador. Número 4, ele é opressor e dominador. Atos capítulo 10, versículo 38. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmãos, a Bíblia diz de forma clara que as pessoas são dominadas pelo diabo. E Jesus andou, quando na terra, ele andou libertando as pessoas das mãos, das garras do reino das trevas. Mas a Bíblia deixa claro que ele é o dominador, ele é o opressor. Por que opressor? Porque ele oprime as pessoas. Ele faz o homem errar o caminho, faz o homem ter depressões. Ele leva toda sorte de males à vida das pessoas. Ele oprime com toda sorte de males. 5. Ele fecha as portas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18.
Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou. Irmãos, essa parte nós não vamos compreender de uma forma muito clara. Mas quantas vezes você tem algo para fazer para o Senhor e tudo se fecha? Tudo se fecha. É você que precisa ir a uma cidade vizinha, chove, quebra a ponte e você fica sem o trânsito. Aparece um visitante na sua casa, aparece um motivo que te impede de fazer aquilo que o Senhor colocou para você fazer. É assim. O maligno, irmãos, ele não pode tocar em você, mas ele toca naquilo que te rodeia. E às vezes ele consegue fechar as portas e você não consegue passar. Ah, mas onde está a autoridade? Onde está a autoridade? Mas não depende de autoridade, porque são situações que fogem ao teu controle. O maligno age através de outras pessoas, através de meios naturais, enfim, e fecha a porta. Com o apóstolo Paulo também foi dessa forma. No entanto, nós não podemos nos deixar dominar, nem tampouco reter pelo maligno, mas estarmos sempre prontos para vencermos a ele. Número 6, ele é poderoso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Mateus 24, 24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Essa palavra nos afirma que Satanás pode fazer grandes sinais, coisas maravilhosas. Satanás pode curar, ele pode fazer as pessoas prosperarem, ele pode fazer as pessoas alcançarem seus objetivos, ele tem poder para isso. A Bíblia diz que ele tem poder para isso. No entanto, as pessoas que são, entre aspas, abençoadas ou amaldiçoadas pelo maligno, alcançando assim as vitórias, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Porque para satisfazer o maligno, você precisa estar vivendo segundo o mundo. Impossível, amados, impossível, ouça isso. Impossível você ser servo de Deus, homem cheio, mulher cheia do Espírito Santo e agradar a Satanás. Impossível. Mas a partir do momento que Satanás faz alguma coisa para você, ele te favorece de alguma forma, é porque você já perdeu a comunhão com o Senhor. Fique atento a isso. Fique atento. Se as tuas bênçãos estão vindo de fontes que não são de Deus, ou seja, você está conseguindo através do pecado, você não está em comunhão com o Senhor. E até parece uma bênção, mas não é uma bênção, é uma maldição, porque Satanás há de cobrar. Amém? Portanto, queridos, as tentações existem, estão diante de nossos olhos, diante das nossas vidas, e se nós não vigiarmos, e se nós não orarmos, e se não buscarmos o Senhor, nós seremos dominados pelo mal e seremos destruídos pelo inimigo de nossas vidas. E a exemplo daquilo que ele fez com Adão e Eva, ele fará também conosco, fará conosco, nos derrotará e será vencedor sobre a nossa vida. Nós precisamos estar atentos a todas as formas de ação do maligno. E para isso precisamos viver aquilo que Deus quer na nossa vida. Amém? Estejamos atentos, porque o diabo está aí, perto de você. Diz a Bíblia que ele anda aonde? Ao derredor, ao redor, enfim. Satanás está perto. E ele está esperando o momento certo para que, como uma cobra, ele possa dar o bote e ele possa te alcançar e te ferir. É necessário estarmos extremamente atentos. O poder de Satanás, ele só é menor do que o poder de Deus. Ou seja, ele só não pode dar a vida, mas o resto ele pode fazer todas as coisas, inclusive tirar a vida. Satanás tem todo o poder. Ele pode fazer a pessoa prosperar de uma forma magnífica, tornar a pessoa mais rica do mundo como a pessoa mais famosa do Brasil também. A nossa vitória com Cristo nos leva para os céus. A vitória do homem com Satanás os leva para o inferno. Esse é o objetivo dele. E não pensem vocês que Satanás não faz o bem porque ele faz.
Mas o bem de Satanás tem uma consequência muito má, terrivelmente má. Porque ele faz o bem para você, mas ele está querendo a tua alma. Ele te dá, mas a alma já está na mão dele. Vou vender minha alma para Satanás. Desmistificando isso. Se você não tem Jesus Cristo no teu coração, já vendeu. Mas eu não fiz acordo como está nos filmes, eu não assinei um papel, eu não fiz ali. Satanás, estou vendo. Não precisa. Ele não precisa comprar a alma de ninguém, a alma é dele, por incrível que pareça. É o contrário. As almas que estão no mundo são de Satanás. Oh, meu Deus, é fato, gente. Jesus veio para quê? Nos libertar do reino das trevas. Nós fomos pescados, vamos colocar assim, pescados, tirados do reino das trevas, que naturalmente nós estávamos, e trazidos para o reino da luz. É assim que está na palavra. Naturalmente, todo ser humano está dominado pelo maligno. É assim que a palavra de Deus fala, é assim que a palavra de Deus coloca, dessa forma mesmo. Não tem nem como contestar isso, porque é texto bíblico. Não tem como contestar. Mas o Senhor nos deu Cristo Jesus para que houvesse essa porta, eu sou a porta. Esse caminho, eu sou o caminho. Essa vida, eu sou a vida. É em Cristo. E é por isso que nós precisamos amar Jesus com todo o nosso coração. Senão, nós não vamos conseguir a libertação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela exposição da tua palavra. E queremos clamar ao Espírito que tu venhas trabalhar os corações para que ela fique gravada, Senhor. E assim, Pai, tenhamos autoridade para resistirmos às tentações e sermos mais que vencedores no teu sangue, mais que vencedores em ti, ó Cristo. Eu quero clamar a tua bênção sobre cada um desses que aqui estão presentes. Que sejam doutrinados, guardados, protegidos, envolvidos pela tua graça. Abençoa teu povo, Senhor, e guarda-os nas suas casas, nos seus trabalhos, naquilo que fazem, para que em todas as coisas possam louvar e glorificar o teu santo e bendito nome. É o que nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 570.